paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo no nosso canal Cefálica Pensante. E nesse momento vamos estar falando sobre profecia, profeta e oráculo, ok? E neste momento quero convidar você para estar juntamente aqui no nosso quadro Profeta, Profecia e Oráculo. O profeta, ele é conhecido como aquele que empresta o seu ouvido para Deus e a boca para o povo. Tá? Profeta, no hebraico, a palavra profeta, ela significa nabi. Nabi, logo se entende que é um porta-voz, aquele que anuncia em voz alta, é claro, perante as pessoas sobre um mandato, sobre uma mensagem de uma responsabilidade a qual o seu Senhor colocou sobre este porta-voz. Profeta, no hebraico, como eu disse, nabi, o porta-voz. Tá? O profeta, ele é chamado por Deus. Ninguém se intitula, ninguém se diz que eu sou profeta, né? Se não for o próprio chamado de Deus, ok? No Antigo Testamento nós vemos isso, que o profeta, ele é um homem chamado por Deus para falar em nome de Deus. Olha que interessante, né? E também nós temos aqui a linha de pensamento de Agostinho de Hipona, que acabou dividindo entre os profetas maiores e os profetas menores. Profetas maiores e menores, que é a nossa aula do Ibadé que está tendo com o professor William. Mas não é isso que eu quero dizer. Existem os profetas literários e também os profetas orais. Né? Os profetas orais é aqueles que não deixaram escrito as suas profecias, e também tem os profetas literários, que entra no caso dos profetas menores e os profetas maiores. Mas do que me chama a atenção, uma das profecias mais importantes, e é curioso e interessante a gente saber disso, uma das profecias mais importantes da Bíblia Sagrada a respeito de Cristo Jesus não foi profetizado por um profeta menor, nem por um profeta maior, dentro da sua, dividindo, né, entendendo ou explicando o que significa maiores e menores dentro do seu tempo profético e também dos seus escritos, né, da parte literária que ele deixou. Mas uma das maiores, uma das principais e maiores, mais importantes profecias foi dado por um profeta conhecido como Natã. Alguns chamam ele de o profeta oral, ou seja, que ele não veio a escrever. Porém, Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, diz que ele deixou alguns escritos, ou seja, sobre os reis de Israel, principalmente de Davi e também de Salomão, ok? Mas tanto o profeta oral como escrito, né, este profeta Natã. E tem uma mensagem, ou esta mensagem, ou profecia de suma importância, é conhecido também no meio acadêmico como o oráculo de Natã. Você já ouviu falar sobre o oráculo de Natã? Veja bem, o oráculo de Natã, ele se encontra em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 7, tá? O oráculo de Natã. E é sabido dos que já conhecem a Escritura, que já meditaram na palavra do Senhor, eu sei que você meditou. A palavra do Senhor diz assim, que sucedeu no capítulo 7, né? 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei Davi ao profeta Natã. Estava tendo ali um diálogo, né? Não é um monólogo não, um diálogo ali com o profeta Natã. Ele até responde, né? Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas.
Que interessante, profeta, ou seja, Davi conversando com o profeta Natã. E disse Natã ao rei, olha o que o profeta disse ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então veja bem, nessa conversa que está escrito aqui, né? Nessa conversa entre Davi, né? Davi narrando ali para o profeta Natã o desejo do teu coração, mostrando que Deus deu para ele, que ele morava numa casa ali, numa casa de cedro, e a arca, né? A forma e aonde estava a arca do Senhor. E o profeta, interessante, que daquele momento ali, ele diz: vai e faz tudo quanto está no teu coração, que o Senhor é contigo. Mas no versículo de número 4, porém sucedeu que naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo a Davi, assim, edificar-me eis tu casa para minha habitação, para que em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Deus aparece então a Natã e fala com Natã, para ele que voltasse a Davi, né, e dissesse uma mensagem, uma profecia. Davi estava preocupado em edificar uma casa para o Senhor, mas no contexto desta profecia, Deus estava preocupado em restaurar a casa de Davi e colocar em um rei, e aqui, como eu disse, uma das maiores e melhores importância nas profecias, apontando para o reinado de Jesus. Davi estava preocupado em edificar uma casa, porém o Senhor Deus estava olhando além, querendo edificar não somente a casa de Davi, mas o reinado de Davi, ampliando o reinado de Davi, estendendo a Cristo Jesus. Essa é uma das maiores e mais importantes profecias. Porém, o que me chama a atenção é que Natã, como diz aqui o profeta Nabi, o porta-voz, o chamado por Deus, falar em nome de Deus, de momento quando ele ouve a Davi, ele disse assim: faz segundo o teu coração. Naquele momento ele não ouviu a voz de Deus, simplesmente ele falou que saiu do seu coração em palavras, mas porém o Senhor mostrou verdadeiramente qual era a sua vontade. Assim não é diferente para os profetas, homens e mulheres chamados ali para profetizar. Profeta, aquele que empresta o ouvido para Deus e a boca perante o povo. Deus vos abençoe e que você possa, uma das curiosidades sobre o oráculo de Natã, uma das profecias que Natã veio trazer para o rei Davi. Deus os abençoe em Cristo Jesus.